Fala, meus amigos, nesse vídeo a gente vai ver que dois ex-jogadores do Grêmio revelaram detalhes sobre Odorico, práticas de Odorico Román como dirigente que foram fortes, eu diria, tá? Bem fortes, de como é Odorico Román no bastidor, tá, gente? E isso diz muito por que o Grêmio tá nessa draga hoje em dia. Diz e muito. Eu vou trazer esse trechinho para vocês ali, tá? Vou trazer esse trechinho que eles falam, é o Douglas e o Edilson. Eles falaram hoje de manhã na Rádio Imortal, no programa que eles têm lá, tudo pelo Grêmio. Tá, eu vou trazer esse trecho na íntegra e a gente vai comentar um pouco. Antes eu quero pedir para vocês que já estão por aí o likezinho, que é fundamental para o nosso trabalho aqui no YouTube. É só assim que vamos atingir mais gente, que o canal vai para frente. Então conto contigo, já deixa o likezinho aí. Se não for inscrito, te inscreve no canal. Nossa meta até o fim do ano, 25 mil inscritos. Se tu não for inscrito, por favor, já dá essa moral aí. E comenta aí, depois que tu vê o trecho deles, já comenta aí o que tu acha. Se o Odorico Román ele consegue dar um jeito no Grêmio, ou se o perfil passivo dele... Bom, vê primeiro o trecho, depois tu deixa a tua opinião aí, tá? Conto muito com vocês, hype, faço todas aquelas coisas que tem que fazer chegar em mais gente. Eu não quero perder muito tempo aqui, tá? Só vou contextualizar. Hoje no Tudo pelo Grêmio, um novo programa. Hoje é o segundo episódio, é terça, né? Terça-feira. Não, quarta. Quarta-feira. Foi o terceiro episódio do programa. Perdido nos dias aqui. Terceiro episódio do programa. E o que conta com César Fabres, o Felipe Kunrat, Cristiano Oliveira e os dois ex-jogadores do Grêmio, o Edilson e o Doga 10, o Douglas. E esses dois eles falaram sobre como era a experiência deles com o Dorico, que era dirigente do Grêmio na época em que eles jogavam, na época da Libertadores ali. Eu vou rodar agora e depois a gente conversa mais um pouquinho. Que é o presidente do Grêmio e que era o vice de futebol daquele Grêmio campeão da Libertadores. Como é que era, gente, o perfil do Odorico Román dentro do vestiário, se é que ele entrava no vestiário naquela campanha do título da Libertadores? Vai, cara, Diego, pode falar. Cara, ele era um cara que só frequentava o vestiário, só olhava e não falava nada. Nunca teve voz ativa na época. Não tinha, bom, não fazia nada. Pra gente, nunca acrescentou nada, assim. Nunca foi um cara ativo que vinha, conversava e tal. Era um cara mais na dele. Quando ganhava, entrava no vestiário. Quando perdia, já não entrava, enfim. Dessa forma. Eu acho que a força do Dorico, ela é extra vestiário, extra campo. Ele tem uma força política muito grande ali dentro do Grêmio. Dentro do nosso vestiário, a gente não ouvia a voz dele. Nunca ouviu a voz dele para cobrar, de repente, quando ganhava, ia lá elogiar, mas aí é mole, entendeu, velho? Mas então é até difícil a gente falar dele como diretor, porque sinceramente não existiu para nós ali. Tinha quem tomava conta de tudo ali era o Renato, entendeu? Então ele poderia e pode ter, e tenho certeza que tem, porque eu tenho os relatos que ele tem uma força política muito grande, que ele foi um dos caras que me vetou na minha volta em 2019, quando eu bati no Cruzeiro e quis voltar. Eu sei que foi um dos caras que me vetou, e eu não tenho mágoa nenhuma dele sobre isso, até porque quem tinha o papel e a caneta era o Romildo. Entendeu? Tinha que tomar a decisão. Mas ele foi um dos caras que me vetou. E eu torço muito para que ele dê certo, e eu também até acho que a figura do presidente ele tem que estar totalmente diferente de um diretor, que hoje ele é um gestor total de um clube gigantesco que é o Grêmio, entendeu? Ele tem que dar a cara para bater? Ele tem que dar a cara para bater. Mas mais que isso, ele tem que destinar funções para cada um ali, para que a máquina gire, para que a máquina dê certo, entendeu? E é isso que não vem acontecendo, por todos os lados. Pelo lado de toda a diretoria, pelo lado das contratações, que são os jogadores, que também vêm da diretoria, de um planejamento, porque para eles contratarem 5 jogadores e falarem que que a gente precisa do meia que a gente não tem, a gente precisa disso que a gente não tem. Sinal que o planejamento e as contratações que eles fizeram foram erradas. Então, meus queridos, vamos lá.
eu acho que a declaração deles explica muita coisa, tá? Explica muita coisa de por que o Grêmio é essa inoperância. É porque é a personalidade do presidente, do principal mandatário. Ele é assim, tu vê o detalhe principalmente do Douglas, a fala dele que é um pouco mais forte. Cara, pra nós não acrescentava nada. Pra nós não acrescentava nada. Quando ganhava, ele entrava no vestiário, quando perdia, já não vinha. E o Odorico era homem forte do futebol. Era homem forte do futebol na época. Agora, como presidente, assim, ó, sai notícias que a gente pode trazer por aí que os jogadores não têm uma boa relação com a direção, pois há promessas que não são cumpridas. Cara, para dirigir um clube do tamanho do Grêmio, precisa ter o pulso firme. Precisa ser respeitado. Um que é muito criticado, principalmente pelo seu último ano aqui, o último mandato, que é o Romildo Bolzan. O Romildo fazia o Renato ficar quieto. Quando ele descia para o vestiário, o Romildo fazia o Renato, que é o Renato. Toda essa estátua, literalmente uma estátua lá no Grêmio. Respeitar ele e ouvir de baixar as orelhas. Com o Odorico não tem isso. E até não é o perfil do Odorico. E não é um problema o Odorico ser um cara mais passivo, não ser o cara do embate, não ser o cara que bota o negócio na mesa. Tá, é o perfil de pessoa e tá tudo certo. Só que daí, cara, não dá pra ti ser presidente de um clube que nem o Grêmio. Não há condição de tu ser presidente de um clube que nem o Grêmio. Porque a pressão todo dia, tu tem que dar a cara a tapa, não pode o time perder e ir lá atrás, que nem ele só botava o Antônio Dutra Júnior. O presidente é tu, por mais que talvez não seja tu que mande de fato no clube, que tenha, como diz o Alex Bagé, o Batman lá, que dá as ordens da Batcaverna. Cara, tu é a figura central. O pessoal, quando acaba o jogo ali, por exemplo, do Mirassol, que o Odorico foi lá, aí tudo bem, tentou falar mais firme e tal, do jeito dele, conseguiu. É isso que quer, não é que nem botava só o Dutra antes, não era quando botava o Rafael Lima para falar, não, tem que ir o presidente lá. Na boa e na ruim, ele tem que se fazer. Para ter respeito no mundo do futebol, principalmente com o boleiro, que a gente sabe que jogador de futebol é um setor bem complicado de lidar, tem muito ego, tem muita vaidade, tem muito tudo ali. Tu tem que se fazer respeitar para ser respeitado. Se tu der uma brecha, os caras vão te comer vivo, cara. Vão te comer vivo. E tu vê ali, o Douglas e o Edilson, por exemplo, duas lideranças muito fortes do Grêmio de 10 anos atrás, o respeito que eles parecem ter pelo Dorico era mínimo. Para mim não acrescentava nada, se ele estava lá ou não estava, não fazia diferença. Ainda que a gente tinha outras pessoas que faziam essa diferença, como o Renato, tá? Como o Renato. Mas, né? Quero saber a opinião de você sobre isso, deixa aí nos comentários. Like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem junto com a gente, tá? Ajuda a gente a chegar a 25 mil até o final desse ano. Conto muito com vocês. Um abraço para os amigos, até a próxima. Tchau, tchau.